Olá, eu sou o pastor e também professor Leinaldo Júnior. Neste objetivo vídeo, vamos ter uma conversa e uma aula, na verdade, aplicada, que tem a intenção, dentre outras coisas, de revelar que há problemáticas psicológicas possíveis que vão necessitar, sim, de um acompanhamento psicológico devido. Isto posto, eu convoco você a ouvir com muita atenção aquilo que vai ser falado a partir de agora. Olá, paz e graça. É possível vencer a depressão e o transtorno de ansiedade sem ajuda psicológica? Eu vou responder isto a partir do seguinte entendimento. Por meios sobrenaturais, inclusive assim por uma direta ação de Deus, obviamente é possível vencer qualquer coisa. Mas geralmente, quando se trata da depressão doença e o transtorno de ansiedade, que é um distúrbio, pode ser necessário algumas intervenções que têm a ver com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, possíveis terapias, etc. Por exemplo, existe uma abordagem que se chama TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Existem psicólogos que, inclusive, são especialistas neste tipo de abordagem terapêutica, ok? Mas continuando, às vezes, várias ações paralelas podem até contribuir, ajudar e ser fundamental no tratamento da depressão, do transtorno de ansiedade, etc. Por exemplo, o aconselhamento bíblico junto com o suporte ou um suporte psicológico e terapêutico pode ser uma bênção. Agora, para elucidar melhor esta resposta, desejo enfatizar o seguinte: o cérebro humano pode adoecer. Da mesma forma que o seu corpo pode de repente ter uma alergia, uma sinusite, uma rinite alérgica, enfim, o cérebro humano, por exemplo, pode necessitar de certas recomposições químicas que, por N razões, podem estar faltando no cérebro. Compreende? Vejam bem, da mesma forma que o corpo humano em si pode adoecer, o cérebro pode também ficar, entre aspas, doente. Compreende? O fato é que você não trata a dor de dente com um eletricista. Você trata uma dor de dente com um dentista, não é isso? Se você estiver com uma alergia, você não vai procurar um nutricionista. Você vai procurar, de preferência, até um especialista em relação à sua necessidade. Então, é maligno até a ideação de que psiquiatra, psicólogo é coisa de doido. E há níveis de depressão, níveis que tem a ver com o transtorno de ansiedade, onde é inclusive urgente a busca por ajuda específica e especializada. O fato é que Deus pode curar alguém de diversas formas e por diversos meios, inclusive indiretamente usando
medicamentos, usando os profissionais de saúde, os profissionais da psicologia, etc. e tal. Você pode ter uma alergia e ser curado por Deus sobrenaturalmente, ou precisar, inclusive, de tratativas específicas para controlar tal. Então, isso também acontece em relação à depressão, ao transtorno de ansiedade, etc. Agora, eu quero ressaltar que precisamos entender que a psicologia trabalha neste sentido mais aplicado com as questões comportamentais possíveis e não necessariamente com as questões morais. As questões morais têm mais a ver com o universo, por exemplo, da espiritualidade. O que é espiritualidade? Na fé cristã, na nossa fé, tem a ver com a busca pelo sentido da vida e do viver, não a partir de si mesmo, mas a partir de Deus, certo? E claro que a partir das prescrições das Escrituras, as questões morais devem ser tratadas devidamente. Inclusive, precisamos entender que não se faz terapia em relação a pecados cometidos, de modo geral. Agora, você que é contrário a buscar ajuda, por exemplo, psicológica, você se pergunte o seguinte: por qual motivo você não quer ser ajudado pelos meios necessários? Na psicologia e na psicanálise, se trabalha muita coisa da autossabotagem ou da resistência. Estou usando isso como sinônimos possíveis, certo? A coisa do indivíduo que às vezes, por N razões, não quer ser tratado, viu? Tem uma frase muito antiga de Hipócrates que diz assim, ó: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Fazendo o extrato de tal para a nossa conversa, tem gente que não quer ser curado, da coisa de não abrir mão daquilo que tem a ver com a raiz de um problema possível. Compreende? Em Tiago 5 tem um princípio bíblico muito interessante que eu sempre utilizo. Eu acho muito pertinente quando Tiago diz assim: está, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros. Qual é um princípio aí que eu quero destacar? Se você está precisando de ajuda, busque ajuda. Às vezes o ser humano quer que todo mundo o interprete, que todo mundo perceba os seus sentimentos, etc. e tal. Isso é algo absurdo e um erro crasso, viu? Se você está precisando de ajuda, você deve externalizar isso. Nenhuma pessoa é forte o suficiente para nunca precisar de ajuda. É muito importante reconhecer que precisamos de ajuda e devemos, quando necessário, pedir socorro. Deus pode e quer lhe ajudar, inclusive, preste atenção nisso, usando pessoas disponíveis. Obviamente que você deve ter cuidado com certos livros e palestras de autoajuda. Nada que vem da felicidade tem um valor pleno. Pelas escrituras sagradas, inclusive, aprendemos que não devemos correr atrás da felicidade, mas sim buscarmos contentamento e real alegria que vem de Deus. Nele é que somos felizes. Mas nas conclusivas desta nossa conversa, desejo ressaltar algo que está no Salmo 30 e desejo enfatizar o versículo 5. Este Salmo 30 é um salmo de Davi. E neste salmo,
nós temos ele agradecendo a Deus e engrandecendo Deus por livramentos que ele recebeu na sua vida. Ele agradece a Deus pela força que Deus deu a ele para vencer as lutas. Mas o texto que eu quero destacar é muito conhecido, porque o versículo 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Acho muito bonito esta poesia, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. Por exemplo, Deus é eterno, mas o próprio Deus permite que algumas coisas nele não sejam eternas. E uma dessas coisas é a sua ira. Que maneira linda de falar da graça e da misericórdia divina em favor do homem. Mas ressalto este diretivo divino. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Todo sofrimento pode ser vencido. Todo sofrimento passará. Neste salmo, Davi relata da ajuda que veio do alto em diversas situações da vida e do viver. E ele manteve sua fé sempre firme em Deus. Davi era alguém que, apesar dos seus erros e limitações, era sincero e reconhecia que era pecador e que precisava de ajuda. É muito bonito este salmo, como muitos outros salmos que Davi escreveu, no sentido de percebermos que este homem, segundo o coração de Deus, este rei tão esplendoroso, este homem que foi cheio do Espírito, era alguém com falhas, era alguém que precisava de ajuda. Davi é um exemplo de humildade e sinceridade. Quem é sincero consigo e humilde será sincero com Deus, humilde com Deus, sincero e humilde com o próximo também. É possível vencer a depressão e o transtorno de ansiedade sem ajuda psicológica? A resposta está clara para todos. Tem problemáticas psicológicas, tem situações em relação ao universo da depressão e o transtorno de ansiedade que você vai precisar de uma ajuda especializada e específica, com certeza. Mas não despreze a ajuda que vem do alto. E Deus pode, inclusive, operar algo miraculoso nesse sentido e te livrar dessas questões psicológicas problemáticas a partir de uma ação sobrenatural neste sentido. Mas Deus fará isso se Ele quiser. Talvez o que Ele deliberou e tem permitido para você é que você encontre suporte e ajuda a partir, por exemplo, de um suporte psicológico, psicanalítico, até psiquiátrico. Ok? E eu estou à disposição dos irmãos para as orientações bíblicas e as orientações devidas em nome de Jesus. Deus vos abençoe mais e mais.